Você já ouviu falar que vegetarianos têm o maior risco para depressão? Isso é documentado em alguns estudos científicos e a mídia sensacionalista veio matando, dizendo que vegetarianos sofrem com o maior risco para essa doença. Mas isso não é verdade, não é isso que a maioria dos estudos mostram e nesse vídeo nós vamos discutir essa questão. Toda essa história de que vegetarianos têm o maior risco para depressão parte de algumas limitações nutricionais em quem adere a uma alimentação à base de vegetais. Eu estou falando especificamente de vitamina B12, vitamina D e ômega 3, nutrientes que são muito importantes para funções cognitivas, mas não é porque vegetarianos têm um risco para insuficiência desses nutrientes que eles necessariamente vão sofrer com doenças cognitivas. Na verdade, quem segue uma dieta à base de vegetais tem um menor risco para demência, Alzheimer. Eu tenho um vídeo discutindo sobre isso, vou deixar aqui no final para vocês. Isso porque nós temos outros elementos nutricionais como o consumo de frutas e vegetais, o perfil lipídico, o perfil de gorduras em uma dieta à base de vegetais que representam um menor risco para doenças cognitivas. E o mesmo é verdade para depressão e eu vou discutir isso aqui nesse vídeo. Primeiro, antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Como eu discuti lá no começo, a gente tem sim estudos pontuais observando o maior risco de depressão em vegetarianos e veganos, mas nós também temos uma série de estudos mostrando benefícios, um menor risco para essa condição em quem segue uma dieta à base de vegetais. Então, ao invés de ficar discutindo um estudo pontual e sensacionalizando isso igual a mídia faz, a gente vai discutir a ciência como um todo. A gente tem essas referências, revisões grandes que avaliaram todos os estudos nesse tema. Primeiro eu vou citar esse estudo aqui, uma revisão extensiva da literatura que incluiu os resultados de mais de 147 mil participantes. O que eles encontraram nessa revisão grande que eu estou citando aqui foi um menor risco para depressão em quem segue uma dieta vegetariana. Outro estudo muito pertinente é essa revisão aqui. Eles avaliaram criteriosamente todos os estudos nesse tema. Nessa revisão eles incluíram os resultados de outras 25 publicações no tema e o que eles encontraram foram resultados inconsistentes. Alguns estudos observaram benefícios, outros observaram maior risco de depressão em vegetarianos e veganos, mas em geral a maioria dos estudos não observam qualquer efeito significativo. E o que é interessante nessa revisão que eu estou citando é que eles estratificaram os estudos de acordo com o nível de qualidade. Quase todas essas revisões fazem isso, eles citam os estudos e aferem eles de acordo com o nível de evidência. Quer dizer, se foi um ensaio bem controlado, se teve um número significativo de participantes. Quando eles incluíram só os estudos de alta qualidade, o que eles observaram foi que uma dieta vegetariana reduz o risco para depressão. Então, embora a gente tenha alguns estudos pontuais, de novo, mostrando maior risco, a maioria dos estudos observam nenhum efeito significativo ou até uma redução no risco para depressão em quem segue uma dieta vegetariana ou vegana. E agora nós vamos discutir alguns dos mecanismos que justificam esse menor risco em quem segue uma dieta à base de vegetais. O primeiro deles, que é discutido em vários desses estudos, é o ácido araquidônico. Essa é uma gordura poliinsaturada da classe dos ômega 6 encontrada especialmente em alimentos de origem animal, como carne, frango, peixe, ovos e leite. Devido às suas propriedades pró-inflamatórias, estudos discutem o fato de que o ácido araquidônico pode aumentar o risco para depressão, que é uma doença cognitiva que tem origem aí em processos inflamatórios. E nós temos estudos como esse aqui e esse aqui que observam que de fato o ácido araquidônico parece aumentar o risco para depressão. E nós temos outros estudos como esse aqui com vegetarianos e veganos que observam que esses indivíduos têm uma menor concentração desse ácido araquidônico na dieta. Outro ponto muito interessante é o fato de que frutas e vegetais parecem reduzir o risco para depressão. É isso mesmo, o consumo regular desses alimentos de origem vegetal reduz o risco para essa doença. Existem inúmeras justificativas para isso, nós temos uma série de elementos fitoquímicos que exercem efeitos neuroprotetores. Fato é que o consumo regular de frutas e vegetais é fortemente associado com menor risco para depressão. E outro fato é que vegetarianos e veganos tendem a consumir mais frutas e vegetais. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, é claro que você pode ter um elevado consumo de frutas e vegetais com uma dieta tradicional, mas em geral, na população como um todo, a tendência é consumir mais desses elementos nutricionais com uma dieta à base de vegetais. Outro ponto que a gente tem que discutir quando falamos sobre depressão são os níveis encefálicos de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Afinal, essa doença é caracterizada por reduções nos níveis desses neurotransmissores. Entre os múltiplos fatores que influenciam os níveis de serotonina e dopamina, nós temos uma classe de enzimas chamados de monoamina oxidases. Pessoas que
tem depressão tem níveis mais elevados dessas enzimas, e alimentos de origem vegetal como maçã, cebola, uva, chá verde parecem reduzir os níveis dessas enzimas. Isso é mais um dos mecanismos associados com os alimentos de origem vegetal que podem reduzir o risco para a depressão. Outro ponto que a gente vai discutir é o triptofano. Esse é um aminoácido encontrado então em diversas proteínas que é precursor da síntese de serotonina. É desejável ter níveis encefálicos ótimos de triptofano para promover a síntese desse neurotransmissor. E essa síntese pode ter implicações em doenças cognitivas, como é o caso da depressão. E aí que entra toda uma questão para a gente pensar, porque as proteínas de origem animal são ricas em BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, como leucina, isoleucina, valina. Embora esses aminoácidos sejam muito importantes para o anabolismo, para o ganho de massa muscular, talvez não sejam os melhores quando a gente está falando de depressão, porque os BCAAs concorrem com o triptofano em sua utilização no nosso cérebro. Mais especificamente, quando a gente administra BCAAs em humanos, a gente observa reduções nos níveis encefálicos de triptofano. Todas as proteínas de origem animal, literalmente todas, contêm níveis bem elevados desses BCAAs, mas a maioria das proteínas de origem vegetal tem um teor mais baixinho aí dos BCAAs, e algumas delas têm um alto teor de triptofano. É o caso, por exemplo, da semente de abóbora. Sim, esse é um alimento fascinante, muito rico em zinco, por exemplo, muito interessante em vegetarianos e veganos. E outra propriedade aí da proteína da semente de abóbora é esse alto teor de triptofano em relação aos BCAAs. Nós temos estudos como esse aqui que observaram que o consumo da proteína de semente de abóbora foi capaz de elevar os níveis encefálicos de triptofano e consequentemente de serotonina. Nesse estudo em especial eles não falaram sobre depressão, falaram sobre ansiedade, mas o consumo dessa proteína de origem vegetal foi capaz de reduzir os sintomas. Então tá aí mais um mecanismo para vocês mostrando que as proteínas de origem vegetal podem melhorar a capacidade cognitiva e reduzir o risco para depressão, enquanto as proteínas de origem animal talvez aumentem o risco. A gente não tem estudos muito conclusivos, mas como eu já disse, aqueles estudos que administram BCAA em humanos observam reduções nos níveis de serotonina. Outro ponto muito importante para a gente fechar essa história aí dos benefícios em dietas à base de vegetais é o consumo de carboidratos, porque não adianta só consumir proteínas, os carboidratos são muito importantes para a atuação do triptofano lá no nosso encéfalo. Quando a gente combina boas fontes de triptofano com carboidratos, a gente tem os melhores resultados. Esse estudo que eu citei fez justamente isso, e eles observaram esse benefício com a proteína de semente de abóbora combinada com boa oferta de carboidratos. E vegetarianos e veganos em geral consomem bem mais carboidratos do que onívoros. Isso não representa riscos à nossa saúde, até porque nós, vegetarianos e veganos, temos um padrão de baixo peso apesar do elevado consumo de carboidratos. Mas esse elevado consumo desse macronutriente pode reduzir o risco para depressão, visto o fato de que carboidratos melhoram a utilização de triptofano e consequentemente a produção de serotonina. Então, como vocês podem ver, nós temos inúmeros mecanismos fisiológicos que justificam por que uma dieta vegetariana parece reduzir o risco para depressão. E nós temos de novo vários estudos grandes mostrando esse menor risco. Então não adianta ficar falando dessas reportagens sensacionalistas que a gente vê por aí na mídia, porque o que eles fazem é avaliar um estudo pontual e amplificar demais essa informação sem considerar os resultados prévios. E agora nós vamos falar das possíveis limitações de uma dieta à base de vegetais para corrigir de uma vez por todas essas questões e você não ter nenhum risco. Mas antes da gente continuar, eu te convido a deixar um like aqui se você está gostando do meu vídeo e deixar os seus comentários com a sua opinião sobre esse tema. Como eu já citei, vegetarianos têm sim um maior risco, uma limitação em relação ao consumo de vitamina B12, vitamina D e ômega 3. Não há nenhuma dúvida, a vitamina B12 é fundamental para a nossa saúde cognitiva. Essa é uma vitamina central no metabolismo energético e os nossos neurônios são as células que mais consomem energia. Inclusive, quando a gente tem deficiência de vitamina B12, o principal sintoma é perda de memória, quer dizer, disfunções encefálicas, visto os prejuízos da deficiência de vitamina B12 no metabolismo energético. O que eu estou tentando dizer é que quando a gente fica insuficiente de vitamina B12, o primeiro órgão que sente é o nosso cérebro, porque é o órgão que mais demanda energia, então é onde a gente observa primeiro os sintomas. Então é claro que uma deficiência de vitamina B12 pode ter implicações no risco para a depressão. A boa notícia é que você não precisa sofrer com essa deficiência, basta suplementar vitamina B12. Existem diversas recomendações, mas para o público em geral, para você que está assistindo a esse vídeo, algo na faixa de 50 microgramas de vitamina B12 por dia parece ser o suficiente para garantir a suficiência. Outra vitamina importante é a vitamina D. Essa é outra vitamina que tem implicações muito importantes no nosso humor. Na verdade, a gente tem receptores de vitamina D em todas as células do nosso corpo e principalmente no nosso cérebro, ao ponto de que um dos principais sintomas de deficiência de vitamina D é uma redução no humor
maiores sintomas aí de depressão. Mais uma vez, é muito importante adequar a suficiência dessa vitamina. A gente tem algumas fontes alimentares, as principais são alimentos de origem animal, mas a gente também tem alimentos de origem vegetal, como cogumelos, que são capazes aí de suprir a necessidade diária de vitamina D. A forma D2 encontrada em alimentos de origem vegetal é sim capaz de garantir a suficiência, e a adequação dessa vitamina nem tem tanto a ver com a dieta, até porque você pode simplesmente se expor ao sol. Enfim, existem inúmeras questões para a gente falar sobre a vitamina D. Eu tenho um vídeo tratando sobre isso especificamente e também vou deixar aqui no final para vocês. Por fim, a gente tem que falar sobre o ômega 3, outro nutriente essencial que tem funções muito importantes para o sistema nervoso central. Mais especificamente, o ômega 3 compõe as estruturas dos nossos neurônios, uma estrutura chamada de bainha de mielina que é fundamental para a função neural. Então você precisa garantir um suprimento adequado desse nutriente. A boa notícia é que nós temos fontes vegetais de ômega 3, alimentos como chia, linhaça e nozes suprem tranquilamente a necessidade diária, e você pode suplementar o óleo de alga marinha, uma fonte vegetal de ômega 3 que inclusive é mais saudável e mais segura do que o óleo de peixe tradicional. E fazendo essas adequações aí, você não vai ter nenhum risco de depressão com uma dieta à base de vegetais, e ainda vai ter todos os benefícios que eu citei lá atrás: um menor consumo de ácido araquidônico, maior consumo de frutas e vegetais, e o perfil de aminoácidos das proteínas de origem vegetal que parecem favorecer a nossa saúde encefálica. Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado bem claro que vegetarianos e veganos não sofrem necessariamente com maior risco para depressão. Ao contrário, uma dieta à base de vegetais, quando adequada, muito provavelmente vai reduzir o risco. Então não se preocupe com isso. Mandem esse vídeo para aqueles que falam que vegetarianos sofrem com risco para essa doença. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo todos na próxima.